Ó. Estamos gravando. Olá, pessoal. Hoje aqui, Fanny Anzai Entrevistas. Hoje estamos com o Mário Balaban. Ele é o gerente de imprensa do Projeto Veritas. Estamos tendo um pouquinho de dificuldade de falar em português, Mário. Muito obrigada por vir. E apresente-se aí para a nossa audiência em português quem você é e o que é o Projeto Veritas, que eu acho que muita gente ainda nem sabe o que é, né? Claro, muito obrigado novamente pelo convite, boa tarde. Então, meu nome é Mário Balaban, eu trabalho aqui no Veritas quase 2 anos agora. O Veritas é uma organização jornalística sem fins lucrativos. A gente faz o jornalismo investigativo, usando câmeras escondidas, usando métodos que o jornalista hoje em dia não usa mais, e é um método muito eficiente, porque você acaba expondo pessoas quando elas não sabem que estão sendo expostas, e nessas ocasiões é quando elas são mais honestas. Então, quando a pessoa não sabe que está sendo gravada, é quando ela vai abrir as coisas que ela jamais queira que você saiba. Então, a gente já trabalhou, investigou, na verdade, organizações de mídia, políticos, organizações Big Tech, fraude eleitoral, qualquer tipo de corrupção que existe por aí, a gente tem investigado. Exatamente. Mário, eu pedi para você dar essa introduzida porque mesmo no inglês, que tem muita gente que já conhece o trabalho do Projeto Veritas, sabe que vocês recentemente expuseram a CNN com essa tentativa de fazer quase que uma propaganda falsa, né? O fake news, essa expressão em português muita gente já conhece, e fica aquela coisa meio que teoria da conspiração, né? Para a maioria das pessoas, a gente acha que tem uma forçação de barra naquele clickbait, naquele chamado da mídia que vai chamar o pessoal de ler a notícia ou apertar o botãozinho ali para ver pelo menos o que é o começo daquela matéria. E a gente sempre suspeitou que isso acontecesse. Mas vocês vieram realmente para provar, né? Mostrar evidências disso. Agora, o que a gente está sofrendo hoje em dia, eu acredito que tanto em questão política, social, cultural, é que muitas evidências, quando vêm à tona, muita gente está tentando suprimir aquela informação, né? Então, essa que é a dificuldade que agora o Projeto Veritas está enfrentando e está tendo que processar ainda muito mais gente do que já foram lá pro mural lá da vergonha, né? Ter que fazer retratações com o projeto, com o James. Mas esses métodos de tentativa de tirar o crédito do James, tirar o crédito do Projeto Veritas, é o que acaba, vamos dizer, sendo uma coisa negativa para a população em geral, para todo mundo, porque são informações que eu acredito que todos nós gostaríamos de ter acesso, né? E vocês estão quase que expondo uma matrix, né? Como eu falei no outro dia, anteontem, a gente fez a entrevista em inglês e eu comentei contigo que eu acredito que vocês vieram para expor essa ideia, essa suspeita que nós todos sempre tivemos. Vocês estão apresentando provas que mostram que isso realmente é verdade, que eles estão fazendo isso simplesmente para chamar audiência, né? Usando aqueles termos que o Charlie Chester usou no vídeo, né, com a câmera escondida. O que o pessoal sabe, o que sangra vende mais, o que assusta o pessoal, o que causa medo, vai fazer o pessoal ir lá clicar, porque o pessoal tá todo mundo com medo do Covid, por exemplo. Então, é uma das narrativas que eles estão carregando, forçando um pouco, para assustar a população, para manipular pelo medo, né? E eu gostaria muito que você falasse um pouco, porque eu acho que é a questão que se levanta. Se a gente não tivesse essas câmeras escondidas, se a gente não tivesse esse método de alguém, né, num menor escalão, poder denunciar, né, e expor esses manipuladores, né, o Big Tech, a grande mídia, como que a gente ia ficar sabendo dessas coisas, se não fossem vocês? Então, vocês são os heróis, mas por uma manipulação, novamente, da mídia, eles estão colocando vocês como os vilões, né? Sim. Então, a questão é que essa mídia, não só a gente expõe ela, como a CNN, várias outras que a gente já expôs no passado, elas não gostam da gente porque eles acham que eles estão acima de qualquer coisa, eles não podem ser investigados. Eles que têm o direito de investigar os outros, mas os outros não podem investigar eles se acham acima disso. Então, eles não gostam que a gente vai lá
e faz o trabalho que eles deveriam fazer direito, né? Hoje em dia eles nem investigam mais, para falar a verdade, eles fazem o que os políticos amigos deles pedem para eles fazerem. Eles fazem favores, eles não fazem jornalismo, é diferente. É prestar favor. A gente não presta favor para ninguém. E que nem você falou, a gente não só expõe eles com câmera escondida, ou até pessoas que trabalham dentro dessas organizações vêm para a gente com informação, elas mesmas que não aguentam mais estar lá dentro, ver a corrupção, vêm para a gente também. Com... Exatamente. Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes, porque quantas vezes, às vezes, um empregado ou um subordinado vê alguma coisa errada acontecendo, mas fala, pô, se eu falar alguma coisa, eu vou perder meu emprego. E Exato. aí é onde que vem esse investigar, né, esse jornalismo investigativo, o jornalismo de guerrilha que vocês fazem é tão importante para expor essas pessoas que parecem estarem protegidas pelo poder, pelo dinheiro, É, né? exatamente. A questão também é que muitas pessoas têm medo de perder o emprego, mas as pessoas que decidem que eles querem fazer de qualquer jeito, que eles não aguentam mais, eles têm que fazer isso para fazer a coisa certa, não tem outro lugar que eles podem ir a não ser o Veritas. Eles não podem, por exemplo, um cara dentro do Google que vê uma coisa errada, ele sabe que se ele for para o New York Times ou para a CNN, os caras vão entregar ele para o Google, eles não vão reportar a notícia. Eles não vão proteger essa pessoa. Eles sabem que o único lugar que eles podem vir para receber esse tipo de proteção ser levado a sério aqui, porque a mídia hoje em dia é coberta, o governo, ela coberta as big techs, então Foi um todo pouco o que aconteceu com as eleições, né, nos Estados Unidos aí, né? Você está nos Estados Unidos, provavelmente mais por dentro ainda do que aconteceu nas eleições, e a questão das fraudes, como que, né, não seria um perfeito clickbait, né? O, a fraude nas eleições? E não por só que ninguém falou isso? Por que nenhuma das grandes corporações falou eles, da fraude, eles queriam né? proteger o candidato deles e eles queriam tirar como o cara não é nem eu que estou falando, o cara da CNN que a gente gravou semana passada falou que ele literalmente foi trabalhar na CNN porque eles que lá era o lugar para tirar o Trump do governo. Ele mesmo falou assim, eu quis esse emprego aqui na CNN porque eu sabia que não, era um dos melhores lugares que eu poderia vir para ajudar a tirar o Trump da Casa Branca. Ele falou, ele Exatamente. admitiu que a CNN queria tirar o cara do governo. Então, essas pessoas têm uma missão política. E, obviamente, mostrando que a fraude, na grande maioria das ocasiões, ajudou o Biden, isso não interessa para a mídia. Então, obviamente, eles vão investigar, aí eles falam que não existe. Aí o Veritas mostra que existe porque a gente tem vídeo. Aí eles falam assim, existe, mas é pouca, não é o suficiente. Então, sempre existe uma desculpa nova para tentar fingir que, para tentar enterrar. Os caras não se os caras investigarem, imagina quanta fraude os caras eu encontrasse se eles investigassem. Se eles quisessem encontrar, eles não querem encontrar. Então, É. se você não quer encontrar alguma coisa, você não pode falar que não existe. Uma coisa é você não querer encontrar e outra coisa é não existir. Não é a É. mesma coisa. E também pela própria questão de quem está produzindo, né? A questão da evidência da fraude, a gente entende que a fraude em qualquer, não só nas eleições, mas quem está fraudando alguma coisa, vai ter aquela técnica, aquela tática de tentar realmente esconder. Então, eu não acredito que evidência de fraude seria uma coisa fácil, que qualquer um ia acabar, né, tropeçando e acidentalmente encontrando uma evidência de fraude. Tem que ser um trabalho investigativo. E foi isso que vocês fizeram, e foi a parte que eles se abstiveram de fazer, né? Eles falaram, não, até quando vieram a aparecer evidências, o que aconteceu na maior parte dos processos, e eu até comentei isso na nossa entrevista em inglês, porque eu acredito que a cultura do cancelamento é uma coisa real, eu venho sofrendo isso por um bom tempo, até por isso eu entrei em contato com o Veritas também, porque eu vejo que vocês estão sempre expondo, e você até me falou que, né, o próprio termo shadow banning veio do Veritas, e, e é uma coisa real que vem acontecendo. Quando eu falei com o Robert Barnes, né, que é advogado, que falou bastante sobre a eleição, sobre as fraudes, as possíveis evidências de fraude na eleição, a gente tentou expor, por quê? Porque a maioria do pessoal pegou aquela informação que veio da mídia mesmo, das grandes corporações, falando que não teve evidência de fraude, ou a evidência não é uma coisa tão é, que ia modificar o resultado, né, que ia influenciar o resultado das eleições, porém, vocês mesmos já expuseram fraudes que eram números, né, milhares de votos. Não é uma coisa de um ou outro voto, uma pessoa que tentou roubar, votar 2 vezes ou 3 vezes. Não esse tipo de fraude
que, como se diz, que seria uma coisa insignificante. Vocês já expuseram, inclusive, pessoas que tiveram que pagar perante a lei, né? Sim, uma mulher que a gente expôs em outubro do ano passado está nesse momento presa, porque ela admitiu para a gente que ela fraudava milhares de boletos, não, mas eu esqueci o termo agora em português, mas Uhum, aqui, porque aqui no ano passado as pessoas poderiam votar por correio. Então ela tinha não, ela tinha o voto impresso, né? É o termo errado isso, mas é o uhum. voto. Ela conseguia pegar das pessoas que recebiam o boleto pelo correio. Ela ia na casa das pessoas, ela comprava o voto, falava para a pessoa com que tinha que votar. Ela tinha um esquema inteiro de É uma como ela. coisa interessante, porque para a gente falando para os brasileiros, é uma coisa totalmente esquisita, essa coisa de você votar de dentro da sua casa, votar pelo correio, que foi também uma, né, os ballots pelo correio, foi uma coisa que foi uma tentativa de, é uma coisa que já tem nos Estados Unidos, mas que foi bem que, vamos falar assim, eles puxaram um pouquinho, forçaram um pouquinho para até fazer a votação pelo correio por questão do corona, né? Tentando evitar que o pessoal fosse fazer as concentrações e tudo mais. E aí, nessa questão de votar pelo correio, teve muito voto falso, voto modificado, voto manipulado, no caso que você está falando dessa mulher, ela foi presa porque ela estava exatamente voltando na casa das pessoas que prometeram para ela votar democrata e mudaram de ideia na última hora e ela ia e tentava confrontar as pessoas. Mas você falou que você ia votar, então vamos modificar aqui o voto, né? É, Chegar a modificar, dar presente, que é uma isso. coisa que não é É. totalmente estranha para o brasileiro, né? Então a gente está falando aqui, acho que é até mais fácil Bom, para o brasileiro entender a questão né, da venda do voto. Porque isso. muita gente vende voto no Brasil por dentadura, cimento, né? Básica. O que você pensar tem, né? Aparelho dentário e vai lá. Então, O que aconteceu muito no Nordeste no passado, né? No Nordeste por exemplo, o Ciro Gomes é conhecido como coroné no Brasil porque ele é o coronelzão lá que tem os seus esquemas tudo acertados no Nordeste para nunca perder uma eleição no Ceará. É que nem igual que como que chama? Tem o Ciro no Ceará, tem agora estou esquecendo o nome dele que ficou dezenas de décadas lá no Maranhão, estou esquecendo o nome dele agora. Acho que na Bahia é o ACM Neto. Cada estado lá no Nordeste tem um coronelzão que já tem o esquema para nunca perder a eleição. Então, é e eu exatamente. acho que é interessante, porque para o brasileiro, até aquele mínimo da história do Brasil já conhece esse termo do coronelismo, né? De que as pessoas, até os grandes fazendeiros, influenciava todos os seus trabalhadores. Falava, ó, vou arrumar um ônibus para levar vocês para votar e todo mundo vai votar em tal pessoa, Isso. né? E todo mundo já conhece essa história. Então, nos Estados Unidos, parece que isso é uma coisa meio que nova. Ninguém ainda conhece um monte de coisa que já aconteceu no Brasil. Não, o que eles querem as pessoas que querem o poder vão achar qualquer forma de ganhar a eleição. Não interessa quanto ilegal, quanto imoral seja, desde que eles possam continuar no poder. Então, eles vão tentar continuar empurrando esse tipo de política e de leis que facilitam esse tipo de fraude o máximo que eles puderem para poder continuar ganhando, não há dúvida. E é interessante, porque acho que pelo menos no Brasil é uma coisa menos escondida. Não é uma coisa menos escondida, mas é uma coisa meio que popular. Todo mundo sabe que a TV brasileira recebe dinheiro do governo, tem lá propaganda do governo do Brasil. Então, a gente entende que tem uma manipulação, Hum, né, financeira. Eles estão recebendo uma verba aí do governo. E é isso que a gente meio que é contra. é, Eu imagino que todos nós seríamos contra quando a gente vai até o final do pensamento, exercitando o pensamento, o que seria uma televisão, uma rede, né, televisiva recebendo dinheiro do governo. É óbvio que eles vão vender ali a propaganda, o governo faz alguma coisa errada, ou não é como o pessoal gostaria. Acaba que a televisão, assim como às vezes até a igreja antigamente, funcionava apaziguando o povo.
falando, não, vocês sofrem, vocês têm que pagar imposto, paga imposto aqui também e vamos rezar, porque sofrimento é como que a gente chega no paraíso, né? Então, são métodos é, que se estão mesmo, tem uma colusão ali para tentar apaziguar o pessoal, tá insatisfeito, tá pagando conta, tá pagando imposto, a inflação tá aumentando, né? Então, tem todo um esquema aí. E Uhum, que eu acho que é um pouco mais exposto no Brasil, porque tem aquela televisão lá com o governo do Brasil. isso. Assim como aqui no Canadá, você vê CTV, você assiste, você fica até puto, porque fala, nossa, com certeza estão distorcendo a realidade. É. Não, e a questão que é mais clara ainda no Brasil é que quando o Bolsonaro entrou no governo, ele cortou as verbas dessas televisões, ele mexeu com todo o dinheiro que eles recebiam do governo, e você viu que todas as televisões e mídias do Brasil reagiram só para atacar ele. Porque não só por ideologia, que é claro que eles são contra ele ideologicamente, mas também porque É, ele cortou aquele dinheiro que eles sempre receberam do PT, do PSDB há 30 anos, mais tempo que isso. Então, é. interesse político é exatamente isso que eu vejo. Interesse ideológico, na minha opinião, é mais forte que qualquer coisa, mas aí o interesse financeiro vem atrás. Mas é uma mistura desses dois que cria os monstros da mídia que a gente tem hoje. Exatamente. Mário, eu não vou te segurar muito, a gente já está gravando por 15 minutos, eu sei que você está no seu horário de almoço e a nossa entrevista em inglês foi um pouco mais longa. Eu vou fazer o link aqui com outras conversas que você teve sobre o mesmo assunto, expondo. Pessoal, checa os vídeos em inglês, tá certo? Que eles são os vídeos que vocês podem ver, não é ninguém colocando palavra na boca de ninguém. O pessoal da Veritas, né? Muito obrigada, Mário, por vir, porque o James está muito ocupado processando mais um monte de gente, Sim. né? Mas os vídeos estão lá para vocês verem as próprias pessoas que manipularam a mídia e que estão admitindo que eles estão mesmo fazendo todo esse esquema que a gente sempre suspeitou. Muito obrigada pelo seu trabalho, por todo o tempo e atenção. E deixa aí para o pessoal uma explicação aí um pouco como apoiar e seguir vocês. Então, só para falar um pouco do que você falou agora, para as pessoas no Brasil que acompanham o New York Times, CNN, saiba que a gente está processando os dois e a gente vai ganhar os dois processos. A gente já está ganhando deles. Então, se você acredita nessas mídias americanas, podem ter certeza que não são de confiança. A gente expôs o New York Times no passado, a CNN várias vezes. Então, com certeza. E o James, como você disse, muito ocupado, sempre focado nessas coisas, não para de trabalhar. Mas em termos de apoio, aí no Brasil, para a gente, se vocês conseguirem distribuir nossos vídeos aí, baixa o vídeo, coloca nossas mídias Faz o sociais, download antes do pessoal bloquear e o vídeo desaparecer. faz o vírus não, desculpa, faz o vídeo viralizar no Brasil, explica para as pessoas no Brasil o que é o Veritas, né? Não deixa a mídia e os outros mentirem sobre o que a gente faz, e é isso. E também qualquer pessoa no Brasil que tem interesse de entrar em contato, é só ir no nosso site, tem várias formas lá, você pode entrar em contato por e-mail, por o Telegram, tem várias formas, então é só olhar no nosso site, com certeza alguém vai dar uma olhada lá quando vocês mandarem mensagem. Exatamente. Vamos apoiar o Projeto Veritas, gente, porque eu acho que até a própria ideia do YouTube veio para mostrar que não existe essa coisa. Jornalista é qualquer pessoa que for lá e tiver curiosidade, perguntar e mostrar evidência. E, infelizmente, tem essa narrativa de que jornalista é só a grande corporação, você tem que acreditar neles, mas todo mundo já meio que suspeita que eles vendem a propaganda, né? O jornalismo profissional, se você não é do nossa equipe, você não é jornalista de verdade, é exatamente isso. E é isso que eles acabam contestando, tenta confrontar vocês quando vocês vão perguntar para eles. Então, você foi pego, né, na câmera escondida, e aí? Para ser jornalista, você não precisa de carteirinha nem nada, você precisa de uma câmera, você precisa de vontade e fazer a coisa certa. Não tem que ter carteirinha, não tem que ter nada assinado por outro jornalista aí que se chama de profissional, não tem nada Isso é uma tentativa de censura, né, Mário? claro, é tentativa de se fazer maior que os outros e achar que eles estão acima nem digo acima da lei, mas acima de qualquer outra coisa Da moral. da moral, exatamente. Então, Exatamente, caia Mário. nisso, qualquer um pode ser um jornalista que quiser investigar e expor coisa errada,
direito do público saber. Isso que é jornalismo. Exatamente. Obrigadão. Pessoal, segue o Projeto Veritas, espalha aí os vídeos, porque a única forma da gente lutar contra a censura, né, contra essa nova ditadura social, política, é a gente espalhando, porque eles vão tentar bloquear vocês, né, o Projeto Veritas, mas se cada um de nós espalhar, não vai ter como suprimir o vídeo e desaparecer da mídia como aconteceu antes, né? Mesmo vocês expondo toda a manipulação da CNN durante a eleição, eles fizeram, né? Tanto que eles estão aí celebrando que eles tiraram o Trump da Casa Branca, né? Isso, exatamente. Agradecido. Pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem e até o próximo. Até mais. Obrigadão, Mário. Obrigado.